Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Tunay Barolo e eu gostaria de estar falando sobre um assunto que eu tenho visto se repetir muito na internet. Aqui eu vou mostrar para vocês. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, pois o marido é o chefe da mulher. O que você acha disso? Será que Paulo era machista? Será que o texto está se referindo a um marido e uma esposa, como realmente a maioria vê? Eu vi uma publicação aqui, tá? Olha só, a repercussão disso, 14 mil likes, 14 mil reações, né? 9.700 comentários, 48 mil compartilhamentos. E se você for rolar um pouquinho os comentários, vou ler alguns deles. Olha, muitos homens só conhecem essa parte, né? A parte que a Bíblia diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. Parece que nunca leram ou simplesmente rasgaram essa parte e jogaram fora, porque tem tanto homem que bate no peito para falar esse versículo que os convém, mas que quando não é um poço de ignorância com a mulher, a espanca e a trata como escrava. Foi assim mesmo que Cristo amou a igreja, né, irmão? Vamos lá, outro. A Bíblia foi escrita toda por homens. Já passou da hora das mulheres fazerem uma segunda edição com as correções necessárias. Gente, isso é naquela época, as coisas mudaram, até porque a Bíblia é um livro muito antigo. Estudem as coisas antes de sair falando. Será que estava se tratando de homem e mulher antigamente? Será que o homem poderia ter esse poder sobre a mulher? E refletindo sobre isso, eu tenho visto que ao longo da história muita coisa foi perdida com o entendimento real dessa palavra. E nossa, como as mulheres também têm sofrido com isso, né? Não só as mulheres, os homens também, mas as mulheres principalmente vêm sofrendo bastante com a falta de interpretação correta do significado dessa palavra. Então eu vou estar lendo algo para vocês aqui, tá? Depois eu vou tentar deixar como referência por escrito na minha página, para que vocês possam estar lendo também, tá bom? Eu vou trazer o real significado dessa palavra, o que ela significa de fato, tá? Em sua lei e seu funcionamento. Que na verdade ela não está falando de homem e mulher. A Bíblia, ela não pode ser traduzida de forma literal, assim como os lugares, as pessoas, elas são estados de consciência, tá bom? E eu vou estar falando um pouquinho exclusivamente desse assunto aqui, sobre as mulheres serem sujeitas ao homem em tudo. Espero que possa estar trazendo esclarecimento para vocês e que possa ajudar essa grande maioria das pessoas que inclusive tem tido aversão à Bíblia pelo simples fato de não conseguirem compreender a linguagem do que se fala ali, tá? Então vamos lá. As mulheres devem estar sujeitas ao homem em tudo, a lei e seu funcionamento. O mundo e tudo nele é a consciência do homem condicionada e objetivada. A consciência é a causa, tanto como a substância do mundo. Então é a consciência a quem teremos de nos dirigir se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e o modo de funcionamento desta lei permitirá que você consiga tudo o que desejar na vida. Amando com o conhecimento de como funciona esta lei, você pode criar e manter um mundo ideal. A consciência é a única e una realidade, não figurativamente, mas realmente.
Para explicar mais claramente esta realidade, pode ser comparada com um fluxo que é dividido em duas partes: o consciente e o subconsciente. Para operar com inteligência, a lei da consciência é necessário entender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo. O subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito. O subconsciente é o reino da causa. Estes dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime essas ideias no subconsciente. O subconsciente recebe ideias e dá forma à expressão. Por esta lei, primeiro conceber uma ideia e, em seguida, imprimir a ideia concebida no subconsciente. Todas as coisas evoluem a partir de consciência, e não há nada feito que não seja sem essa sequência. O consciente imprime no subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso. O subconsciente não gera ideias, mas aceita aquelas que a mente consciente sente como verdadeiras e de forma que apenas o subconsciente pode imaginar e sentir, e sua liberdade de escolher a ideia que acalentará. O homem tem controle sobre sua criação. O controle do subconsciente é obtido por meio do controle de seus sentimentos e ideias. O mecanismo de criação está oculto na mesma profundidade do subconsciente, o aspecto feminino ou a matriz de criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ele inclui um sentimento como um fato de existir dentro de si e sobre esse pressuposto passar a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo executa seu curso como sentimento e termina em uma vontade de agir. Ideias são impressas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que é sentida, mas depois que ela é sentida, seja boa, ruim ou indiferente, deve ser expressa. Sentimento é o primeiro e único meio através do qual ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir no subconsciente estados indesejáveis. Por controlar os sentimentos, não quero dizer suprimir ou eliminar sentimentos, mas sim a disciplinar-se a imaginar e abrigar apenas tais sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle dos sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca abrigue um sentimento indesejado ou apoie qualquer prejuízo, de maneira alguma. Não se concentre em suas imperfeições ou a dos outros. Assim fazendo, você imprime o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que lhe façam, não sinta que lhe fazem a você e aos outros. Esta é a lei completa para uma vida plena e feliz. O resto é conversa. Cada sentimento faz uma impressão subconsciente que deve ser expressa, a menos que ele seja compensado por um forte sentimento de natureza oposta. De dois sentimentos, aquele que dominar é expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte que serei saudável. Sentir que serei é confessar que não sou. Eu sou é mais forte que eu não sou. O que você sente que é sempre domina sobre o que você sente que gostaria de ser. Portanto, para a realização do desejo, ele deve sentir-se como um estado que é mais do que um estado que não é. O sentimento antecede a manifestação, que é a base na qual repousa toda manifestação. Tenha cuidado de seus estados de humor e sentimentos, porque há uma conexão inquebrável entre seus sentimentos e seu mundo invisível. Seu corpo é um filtro emocional e apoia as marcas inconfundíveis de suas emoções dominantes. Os distúrbios emocionais, especialmente as emoções reprimidas, são a causa de todas as doenças. Sentir intensamente sobre algo errado, sem verbalizar ou expressar esse sentimento,
é o início de doenças no corpo e no ambiente. Não abrigue o sentimento de remorso ou fracasso, porque a frustração ou desprendimento do seu objetivo resulta na doença. Pense sentindo só no estado que você deseja realizar. Sentir a realidade do estado procurando e viver e agir desde essa convicção é a forma de todos os milagres aparentes. Todas as mudanças de expressão são trazidas através da mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexo do funcionamento do subconsciente, ou seja, o controle de seus pensamentos e sentimentos. Azar ou acidente não são responsáveis por coisas que irão ocorrer. Nem a predestinação é autora de sua fortuna ou infortúnio. As impressões de seu subconsciente determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não respeita as pessoas. O subconsciente não está preocupado com a verdade ou a falsidade de seu sentimento. Sempre aceitar como verdade o que você sente, impossível para o homem. O que seja que a mente de um homem pode conceber e sentir como real. O subconsciente pode e deve objetivar. Seus sentimentos criam um padrão desde o qual seu mundo é criado, e uma mudança no sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca falha na expressão do que nele é impresso. No momento em que recebe a impressão, começa a desenvolver formas de sua existente dentro de si mesmo e imediatamente começa a produzir no mundo exterior o objetivo daquilo que se assemelha exatamente a esse sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças que o homem aceita. Expressá-las até em seus últimos detalhes, sejam eles benéficos ou não. Para imprimir o subconsciente com o estado desejável, você deve assumir o sentimento de que seria seu já houvesse realizado o seu desejo. Para definir sua meta, você deve envolvê-la apenas com o objetivo propriamente dito. A forma de expressão ou dificuldades envolvidas não deve ser considerada por você. O que é pensado com sentimento em qualquer estado é impresso no subconsciente. Portanto, se você se concentra mais do que qualquer coisa nas dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, pela sua natureza não seletiva, aceita o sentimento de dificuldades e obstáculos como sua solicitação e prossegue para produzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é a matriz de criação. Recebe a ideia em si mesmo e através dos sentimentos do homem. Nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Portanto, o subconsciente expressa a ideia em imagem e semelhança do sentimento que recebe. Sentir desespero ou impossibilidade é imprimir ao subconsciente com a ideia de fracassar. Embora o subconsciente serve ao homem fielmente, não se deve deduzir que a relação é a de um servo a seu mestre como se concebeu anteriormente. Os profetas antigos chamam-no escravo e servente do homem. São Paulo personificou-o como mulher e disse: as mulheres devem estar sujeitas ao homem em tudo. O subconsciente serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem um desgosto instintivo pela compulsão e responde à persuasão mais que às ordens. Consequentemente, assemelha-se à esposa amorosa, ao invés de servente. O marido dirige a esposa, de Efésios 5. Pode não ser verdade para os homens e mulheres em sua relação terrestre, mas é verdade para o consciente e subconsciente, ou mistério. Aquele que ama sua esposa ama a si mesmo, e os dois irão ser uma só carne. Ele é simplesmente o mistério da consciência. A consciência é realmente una e indivisa, mas pelo bem da criação parece ser dividida em dois. O consciente, objetivo, ou aspecto masculino, é verdadeiramente a cabeça e domina o subconsciente, que é subjetivo.
ou o aspecto feminino. No entanto, esta liderança, que não é do tirano, mas do amante, então, no assumir o sentimento de que seria seu, se você já estivesse na posse de seu objetivo, o subconsciente é motivado a construir o que exatamente se assemelha à sua suposição. Seus desejos não são subconscientemente aceitos a menos que você assuma o sentimento de sua realidade. Porque só através do sentimento, uma ideia é aceita inconscientemente. E só através dessa aceitação subconsciente pode ser expressa alguma vez. É mais fácil dar a seu sentimento aos eventos do mundo que admitir que as condições do mundo refletem seu sentimento. No entanto, é eternamente verdade que o exterior reflete o interior. Como é dentro, é fora. Um homem não pode receber nada menos que lhe seja dado do céu. E o reino dos céus está dentro de você. Nada vem de fora. Todas as coisas vêm de dentro do subconsciente. É impossível para você ver outra coisa senão o conteúdo da sua consciência. Seu mundo em cada detalhe é a consciência objetivada. Os estados objetivos são testemunho das impressões do subconsciente. A mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdadeiro o que você sente como verdadeiro, e como a criação é o resultado das impressões do subconsciente, você, através de seus sentimentos, determina a criação. Você é o que você quer ser, e sua recusa a acreditar nisso é a única razão pela qual você não vê. Buscar no exterior por aquilo que você não sente que é buscar em vão, porque nunca encontramos o que desejamos. Encontramos apenas o que somos. Em suma, você expressa e tem apenas o que você está consciente de ser ou possuir. A quem já tem, se dará. Negar a evidência dos sentidos e apropriar-se do sentimento do desejo cumprido é o caminho para a realização do seu desejo. O domínio do autocontrole dos seus pensamentos e sentimentos é a maior realização. No entanto, até que esse domínio de si mesmo atinja a perfeição, de maneira que no lugar da aparência você sinta aquilo que deseja sentir, use o sono e a prece para se ajudar na realização dos seus estados desejados. Bom, eu acho que até aqui já deu para entender que não se trata de forma literal, né? Mas dessa junção, e que isso possa colaborar para o seu entendimento e para que você possa hoje conseguir de forma mais seleta escolher o que você cria para a sua vida, tá bom? Eu agradeço pelo tempo, agradeço a todos vocês que estiveram até aqui para ouvir e sou muito grato por isso. Gratidão.